Os nossos também. E os nossos procuram inutilmente nossa esmola. Uma grande praga atingiu Cartagena, norte da África, no ano 252. A doença afetou muitas pessoas. Corpos ficavam no chão. Era uma época de grande perseguição para os cristãos. O bispo Cipriano enviou os cristãos para ministrar para aqueles que estavam doentes e morrendo. E isso significava cuidar de pessoas que muito recentemente os perseguiam. Era importante para nós, como cristãos, não só falar sobre a nossa fé, mas também fazer algo a respeito. E nós achávamos que, tomando conta daqueles que precisavam, nós realmente conseguiríamos fazer contato. Agora, quero que compreendam, isso não era apenas uma jogada publicitária para atrair a atenção, não. Era somente uma expectativa acerca de que os cristãos iriam tomar conta das necessidades dos outros. Um dos anciões da igreja nos mostrou bem. Nós mantemos tudo em comum, menos nossas núpcias. E ele acrescentou, os cristãos contribuíram voluntariamente para ajudar os desamparados, para pagar as despesas dos seus funerais, suprir a necessidade de meninos e meninas sem dinheiro ou poder, e para ajudar os idosos confinados em suas casas. Comunidade, atenção, aceitação. Todos são elementos essenciais para a antiga fé cristã, mas existe mais um que transcende todos os outros, a pessoa de Cristo. Aqui no Mar da Galileia, eles pescam o que os israelenses chamaram de peixe de São Pedro. Eu asseguro que é delicioso. Mas eu me pergunto quantos de nós já consideraram a importância do papel do peixe no cristianismo antigo. Pelo menos 5 dos apóstolos eram pescadores por profissão. E quando ele os chamou, ele prometeu fazer deles pescadores de homens. Muitos de seus milagres também envolvem peixes. E o Evangelho diz que quando ele se encontrou com seus discípulos após a ressurreição, serviu-lhes peixe. Não é de espantar que o peixe tenha se tornado um dos grandes primeiros símbolos do cristianismo. Alguém disse que o peixe era um simples símbolo que os cristãos usavam secretamente para se identificarem em tempo de perseguições. Você poderia desenhar um sinal na areia como este, ou colocá-lo sobre a sua porta para indicar um local de reuniões. Mas o peixe também significava a principal confissão da fé cristã centrada em Cristo. Ele era um tipo de índice abreviado. É claro que muitos dos ensinamentos do cristianismo antigo podiam ser encontrados nas outras religiões, mas havia algo diferente. O que era absolutamente único no cristianismo era a pessoa de Cristo. Pois para os cristãos antigos, Jesus Cristo era mais do que uma doutrina. Ele estava vivo, ele estava no céu, presente, disponível, pronto a ouvir suas preces e a dar-lhes força nos seus momentos de necessidade. Jesus era o prometido. Era nisso que os primeiros cristãos acreditavam. Sua vida, sua morte e sua ressurreição estavam bem no coração das coisas. Portanto, não é por acidente que os seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristãos. Deve ser que estas pessoas, esses 11, viram alguma coisa e ficaram tão convencidos de que Jesus estava vivo que mudaram completamente suas atitudes. Eles antes estavam apavorados. Eles não tinham mais esperanças, eles não sabiam mais o que fazer, eles estavam se escondendo, se trancando atrás das portas. E agora, de repente, eles saem de casa e, sem medo, pregam o Evangelho. Ora, essa convicção os levou, sem dúvida nenhuma, a ver em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, e foram a todos os lugares anunciar e orar. Ninguém mais poderia detê-los. Mas que mudança! Eu não posso imaginar o que estas pessoas poderiam fazer sem esta tremenda convicção, pois eles sabiam que Jesus estava vivo. Jesus vivia.
Hoje em dia, os cristãos são quase um terço da raça humana, e agora algumas organizações cristãs se comprometeram a atingir os 2/3 restantes do mundo com o Evangelho de Cristo até o ano 2000. Eles não esperam que todos se tornem cristãos. Eles sabem que muitos escolherão não se tornarem. Mas o objetivo é pelo menos apresentar um convite para todas as culturas existentes na Terra antes do começo do 3º milênio. Se isso acontecer, não poderíamos ver uma nova grande transição na história da Igreja? Nesses programas, nós cobrimos 2 grandes transições. A primeira, quando o cristianismo expandiu sua missão para além de suas raízes judaicas e se tornou uma fé também para outras pessoas. A segunda, quando na época de Constantino, a Igreja transformou-se de uma minoria perseguida naquilo que veio a se tornar a fé oficial do Império Romano. A grande transição que está acontecendo neste momento verá a histórica concentração ocidental da Igreja abrir espaço para uma nova disposição de raças e pessoas que seguem Cristo. Em 1900, havia perto de 558 milhões de cristãos no mundo. 64% desses cristãos eram encontrados na América do Norte e na Europa. Mas hoje em dia, a Igreja Cristã está em outro período de crescimento acelerado. Há mais pessoas se tornando cristãs que em qualquer outro período da história. E do jeito que as coisas estão acontecendo, pode ser que no ano 2000 a Europa e a América do Norte não representem mais a maioria dos cidadãos, mas somente 1/3. A América do Sul e a África, que em 1900 representavam apenas 12% da Igreja, perto do ano 2000 devem crescer para cerca de 48%. E enquanto a importância das comunidades europeias e americanas diminui, nós ficamos propensos a ver novas formas de expressões da Igreja, novas ênfases em teologia e novos estilos de adoração. Existem estudiosos que previram que no ano 2000 haverá perto de 2 bilhões de cristãos sobre a Terra. As lideranças que a Igreja irá precisar nesses próximos imprevisíveis anos virá dessas novas áreas do mundo, onde novas expressões do cristianismo estão se manifestando. Muitos problemas que eles enfrentarão serão os mesmos que nós vimos em comum na Igreja Antiga, mas eles também enfrentarão desafios desconhecidos das gerações passadas. Essa será a expectativa desses novos líderes. Encontrar a força nas mesmas palavras que tiveram sucesso para os antigos crentes que nós vimos nesses programas. As palavras de Cristo para seus seguidores: eis que eu estou sempre convosco até o final dos séculos. Eu sou Steve Bell, e por Michael Horst, Jane, Nigel, Russell e muitas outras pessoas cuja participação tornaram possível esses programas, obrigado por nos assistir.